Você sabe o que é constelação familiar? Já ouviu falar sobre isso? Então segura aí. Hoje a gente vai destrinchar tudo para você. Agora eu vou te dar 7 motivos para você fazer o curso Umbanda e Boa de Teologia. Já são mais de 1.500 alunos com quase 100% de aprovação. Gente, é um curso que tem deixado todo mundo muito feliz. Pergunte para quem já fez e você vai saber que o curso é muito bom. Vale a pena você fazer também. O conteúdo é de Umbanda mais focado no tradicional, mas respeita todas as doutrinas da Umbanda. Mas o que é mais importante é que todos os fundamentos da Umbanda serão ensinados para você nesse curso. Você pode acessar o curso pela sua televisão smart, pelo seu notebook, pelo seu tablet ou pelo seu celular. A qualquer hora do dia e da noite, você decide a hora que você quer assistir a aula e assiste quantas vezes você quiser. Você pode pagar o curso mês a mês por cartão de crédito sem comprometer o limite do seu cartão ou por boleto bancário. Você tem suporte diretamente com o professor pela plataforma ou com o WhatsApp. Este é o único curso que você tem contato direto com o professor pelo WhatsApp. No final do curso você poderá participar da nossa formatura. A gente vai jogar búzios para verificar se o orixá de frente juntó. Vai ter batismo, se quiser tem casamento, tem entrega de certificado, uma grande reunião com todos nós pessoalmente. E pessoal, tudo que eu posso para vocês foi aquilo que eu aprendi com o pai Ronaldo, o homem que conheceu o Zélio de Moraes e que tornou o trabalho dele divulgado. E para nós todos será uma grande alegria receber você aqui no Umbanda e Boa EAD e para mim será uma honra. Me dê a honra de ser o seu professor. Um salve com muita alegria, família Umbanda e Boa. Que bacana, que delícia estar aqui na sua presença mais uma vez. Gratidão, gratidão, gratidão. Você é da família Umbanda e Boa, você já faz parte desse mundo maravilhoso. Você já sabe que tem que dar o like desde já. Tem que comentar aqui no YouTube depois compartilhar com todo mundo que precisa. Esse vídeo é um vídeo que pode ajudar muita gente mesmo. Chegou agora, tá caindo de paraquedas, nem sabe o que está acontecendo? Olha, então vou falar uma coisa para você. Já clica no botão vermelho inscrever-se, clica no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos, porque eu tenho certeza que você vai ser mais um membro da nossa família. Bom, família, essa história começa... A gente está estudando algumas coisas no sentido de tudo que a gente pode agregar ou trazer de informação nova para você. Existe muita coisa que está coligada ou direta ou indiretamente com a Umbanda e com a espiritualidade, que são temas de interesse de todos. E hoje a gente vai falar sobre constelação familiar. Eu estou aqui com a Patrícia Maldonado. Patrícia Maldonado é nossa amiga. A Patrícia, ela é terapeuta holística especializada em constelação familiar. Então eu achei que seria uma pessoa importante que pode trazer esclarecimentos sobre um tema que é muito falado, mas que pouca gente sabe exatamente o que significa, como funciona e, de repente, como isso pode ajudar as pessoas, Patrícia. Tudo bem, Pá? Tudo bem. Obrigada pelo convite. A gente que agradece seu carinho. Viu, vamos começar dessa história da constelação familiar. Por que o nome constelação? Por que o familiar? É uma terapia. É uma terapia. A constelação familiar é uma terapia profunda, onde é tratado alguns conceitos da família, alguns problemas familiares repetitivos que acontecem com a pessoa, coisas que não deixam a pessoa fluir, não deixam a pessoa evoluir. Tipo assim, a pessoa não consegue progredir financeiramente. Isso. A pessoa tem problema com relacionamentos repetitivos, né? Isso. Ou às vezes é relacionamento abusivo, ou não encontra felicidade, ou de repente tem problema de saúde. Saúde também é tratado na constelação? Sim, saúde também é tratado na E o que a constelação significa? Porque constelação familiar. Familiar você falou que vem da família, mas o constelação... Então, na verdade, o Bert Helling, que é o criador da constelação familiar, desse conceito todo, ele colocou a constelação como forma de conjunto. A constelação é a tradução para a língua portuguesa. Na verdade, a forma correta lá na Alemanha, onde ele colocou, era propriedade, estar dentro da família. Propriedade familiar. Na tradução veio constelação. Seria quase uma cadeia familiar. Cadeia familiar, é isso. E todo mundo... numa família tem um outro problema ou existem pessoas que não têm problema? Não, todo mundo, vou te dar um exemplo pelo corpo humano. Nós temos aí tudo funcionando direitinho. Quando alguma coisa falha, o Bert Hellinger ele criou a ordem do amor, que são 3 leis.
E essas leis são aplicadas na constelação familiar. Bom, o que tem a ver o corpo com isso? Quando o corpo ele não funciona bem, a gente automaticamente busca alguma outra coisa para repor. Para reequilibrar, reequilibrar o corpo. Na família também. Quando acontece uma exclusão, por exemplo, o pai vai embora, alguém assume o lugar do pai. Isso causa um desequilíbrio na família. Na família ou na pessoa que assume isso? Na pessoa e na família. Porque, por exemplo, o pai foi embora, o irmão tomou o lugar do pai. Assumiu as responsabilidades, quer dar ordens como pai, deixa de viver a vida dele para viver a vida familiar. O que acontece com essa desordem? A constelação ela vem para colocar ordem nessa situação e ajudar esse indivíduo a caminhar, a viver a vida dele. Casar, se olhar, não ter mais medo. Então, basicamente, a constelação familiar seria uma terapia indicada para quem tem problemas crônicos, vamos dizer assim, em determinados aspectos da vida, seja ele qual for. Trata qualquer coisa, qualquer tema. Qualquer tema. Não importa qual seja o problema. Mas os temas mais procurados são financeiros e relacionamentos. Né? Buscar felicidade é um negócio difícil. Ela vem de uma família onde os avós não foram felizes, os pais não foram felizes. Pode indicar que essa pessoa tenha essa sina de não ser feliz também? Ela carrega porque isso. Como o corpo humano que eu te disse, a gente não herda só as características físicas. A gente herda a ancestralidade, que é onde traz tudo isso. E, na realidade, isso é transferido deles para nós ou a gente que puxa isso? Não, é transferido. É transferido? É transferido. A constelação, ela não vai quebrar, que eu digo assim, vai romper. Não, ela vai organizar esse sistema. Vai colocar cada coisa no seu lugar. Porque todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte. Nós somos 50%. E se você constelasse 10 pessoas, nas 10 pessoas você encontraria com a constelação familiar, por exemplo, qual é o papel do irmão, qual é o papel do tio, qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai. E isso influencia a vida da pessoa. Principalmente a parte ancestral, que seria pais, avós, ancestralidade direta, assim, afeta a pessoa. Afeta. Olha, eu vou te dar um exemplo de um cliente meu. Ela sempre mudou de casa. Ela sempre mudou de casa, nunca estava legal a casa que ela estava. A casa não era legal ou ela não se sentia satisfeita? A casa não era legal. Para ela, a casa não era legal. Entendi, pra ela. E aí, em dado momento, ela descobriu que ela era filha adotiva. A partir daí, ela foi buscar essa mãe, conheceu a mãe, começou a conversar com a mãe. Aí ela achou que isso já estava de bom tamanho, já estava resolvido. Foi fazer constelação com relação a isso. Na constelação, a mãe estava junto. E um movimento de constelação ali, a mãe diz para ela assim, o representante que estava ali diz, talvez se a gente tivesse uma casa quando a gente era criança, melhor, a gente teria ficado todo mundo junto. Essa frase causou um impacto nela. A ideia de casa boa não era a casa e estrutura, mas a casa onde todos estivessem juntos. Isso não aconteceu, mas isso causou um impacto tão grande nela, um entendimento tão grande nela, que ela passou a olhar a casa dela com amor. Ela entendeu o pertencimento dela na vida, que é uma das ordens do amor, né? A lei do pertencimento. Eu pertenço a essa família. Uma pergunta simples, que eu creio que seja simples. Vícios, pessoa que é alcoólatra, pessoa que usa drogas, também a constelação pode ajudar esse tipo de pessoa? Sim, os vícios, ele vem muito com relação ao pai, a ausência do pai. Então, a maioria dos vícios tem relação ao pai. A gente vai conversando, você vai trazendo, você vai vendo que essa pessoa teve algum problema com o pai, ou a ausência dele, ou algum momento rompeu-se esse vínculo por algum motivo. Quando a gente coloca isso em ordem, esse vício, ele pode ser melhor trabalhado. Vício está muito ligado ao pai. O que estaria muito ligado à mãe? A prosperidade. A prosperidade está ligada à mãe? Essa eu não esperava. A prosperidade está ligada à mãe, nos dá o alimento. A mãe provém o alimento quando a gente nasce, certo? Sim. Então, a prosperidade está ligada a isso. Isso tem uma coisa interessante, o Newton vai lembrar. Eu não lembro o ano que foi, Newton, mas eu vivi em pé de guerra com a minha mãe. Não sei quanto tempo faz isso, 5 anos que eu fui lá na FAD fazer um culto ecumênico. Depois daquele dia que houve um entendimento entre a minha mãe, viu a pessoa que eu me tornei, que ela não tinha ideia de quem eu era. E naquele dia, falando no púlpito para um monte de gente, de todos os sacerdotes que estavam lá, eu fui o que mais toquei as pessoas, tanto que as pessoas vieram perguntar, você é da Umbanda? Elas não acreditavam que eu era da Umbanda, né? De tamanho que foi a força da palavra que eu tive. E aí, naquele dia, a minha mãe começou a me ver diferente, me tratar diferente, me enxergar diferente, enxergar uma pessoa que ela nunca tinha conhecido na vida dela.
E aí parece que as nossas diferenças se dissiparam. Esse exemplo aí todo que você deu é muito interessante, porque a constelação, ela causa exatamente esse movimento de fazer a pessoa ver uma situação de forma diferente. Ela clareia o caminho da pessoa. Que bacana. Quer dizer que se esse evento não tivesse acontecido, eu tivesse com essa guerra interminável com a minha mãe. Porque hoje minha mãe vem em casa e ela se sente até bem na minha casa, o que para mim é assustador até hoje. É uma novidade. Não, faz 5 anos que nós estamos nessa novidade, mas é tipo assim, como eu nunca vivi esse momento com a minha mãe, para mim é uma coisa muito diferente. Mas se não houvesse evento, quem teria que ser constelado? Eu ou a minha mãe, nesse caso? Eu não diria para você quem tem que ser constelado, mas a constelação é uma questão de você querer também essa melhora. Mas eu queria essa melhora, mas eu fiz a questão é que isso deu muito certo na minha vida, porque mudou dentro da minha mãe. Sim, você recebeu a mudança dela. Exato, não, eu já estava buscando caminhos para essa mudança. Mas pode acontecer também, qualquer um dos dois poderia ser constelado. E resolveria? E resolveria, porque vai movimentar vocês. A constelação movimenta a família. Então, a pessoa que tem uma situação horrível com a mãe a vida toda, na constelação você pode fazer com que ela se aproxime, que quebra, digamos assim, aquela separação, aquele ranço, aquela coisa toda? Não, não é assim que funciona. Pode ser que isso aconteça, mas o que a gente vai trabalhar na constelação? O entendimento daquele ranço, o porquê que acontece aquilo e a aceitação, às vezes, até do ranço, entende? Eu entendi, mas ela não reúne as pessoas. Não. Mas que nesse caso você fala assim, nesse caso que eu gostei da minha vida, qualquer um que fosse constelado teria resolvido. Sim. Eu acho que se eu tivesse constelado, não teria resolvido, porque minha mãe não mudaria o comportamento dela. Você acha que não mudaria? Porque é o sistema que muda. Então, é isso que eu quero entender. E é isso que eu quero que você explique melhor, acho que as pessoas também querem entender. Tá. Tipo assim, se o problema está, pelo menos na minha forma de ver, era minha mãe, tanto que quando ela mudou de posição, eu já estava esperando. Então, mas aí e aquilo eu recebi de braços abertos e a gente resolveu nossos problemas. Mas isso que é legal. O problema sempre está no outro, né? Nunca está na gente, com relação a isso. Ah, o problema é do outro, não é meu. É ela que precisa olhar, é ela que precisa melhorar. E aí, você precisa mudar essa visão. E aí, com as frases da constelação, a técnica da constelação, a gente vai ampliar a sua visão. Vai modificar esse sistema. Então, me corrija onde eu estiver errado. Tá. Eu estou fazendo o papel do advogado do diabo. Tem problema, pode perguntar. Mas nesse caso que eu peguei, deu muita sorte nesse exemplo que eu dei aqui. Sim. Deu certo. Eu e minha mãe nos entendemos, porque já existia essa busca da minha parte. E ela era muito reticente, ela era muito difícil. O Newton presenciou coisas difíceis de relacionamentos meu com a minha mãe. Quando ela mudou, eu já estava pronto. E daí deu certo. A diferença é que se ela mudasse e eu não estivesse pronto, também não teria resolvido. Por isso que eu falo que tem que ter, sabe, uma coisa de ambas as partes. Essas aberturas, você acha que tem que ter? Eu acho que tem de ambas as partes? Eu acho que no máximo, eu posso ter enganado, que é o que eu quero que você corrija e explique. Que o que poderia acontecer é o seguinte, eu posso entender a minha mãe, amar a minha mãe, dizer que ela é, infelizmente ela é assim, ela tem essa diferença comigo, fazer o quê? A gente segue a vida, mas eu amo minha mãe. Eu entendo assim. Você... Sim, é isso mesmo, é isso que eu falei. Você vai mudar a forma de olhar para sua mãe. Você vai aceitar... E aquilo vai deixar de me trazer prejuízos. E vai te deixar mais leve, vai te deixar menos armado. Mas ela não vai nos reunir, então, a constelação. Mas, mas deixando você mais leve, você olhando de forma diferente, será que ela não vem também mais leve? Não muda toda essa energia? É essa a questão do sistema. A minha mãe não tem um padrão de pegar leve e absolutamente nada, entendeu? Não, mas assim... a questão da energia muda. Sabe aquela coisa de você chegar pesado? Então, mas onde eu queria falar que eu não concluí, Newton, o que eu estou querendo citar, para o pessoal entender, é que parece que o Mandiboa começou a crescer muito mais depois desse momento. Se a gente parar a pensar, aquela história da coincidência, né, Newton? É uma realidade, Márcio. Viu só? Viu? Então... isso a minha vida prosperou, sabe? Todo o nosso trabalho acabou prosperando muito mais depois desse entendimento com a minha mãe. É uma coisa que é um fato. Por isso eu falo, o que você fala, para mim faz todo sentido. Eu só não vou deixar de questionar algumas coisas. Não. O pai, por exemplo, quando a mulher tem problemas de relacionamento com o pai, ou não aceita o que o pai fez com a mãe, ou o pai foi embora, essa mulher, ela tem problemas de relacionamento, ela tem problemas com os filhos, principalmente os homens, de relacionamento também. O homem com relação ao pai. Quando ele tem alguma dificuldade ali com o pai também foi embora, teve vício, mas você... Traiu a mãe. Traiu a mãe, ou era agressivo. Ou não ligava para a família, vivia na rua. Não era presente. Esse homem, ele vai ter problemas, por exemplo, com parceria.
Vai ser difícil ele fazer uma parceria. Não vai confiar em ninguém. Não vai confiar em ninguém, porque entendeu? no próprio pai não dava para confiar, mas ele confia nos entendeu? outros. Só que ninguém falou isso para você. Isso, não confie porque seu pai não era confiável. Isso, vamos dizer assim, é uma dor que pulsa invisível. Lá dentro, é o subconsciente. O subconsciente da pessoa. É o subconsciente. Eu costumo dizer que a constelação, ela vai mexer naquela gaveta lá da mesa, que está lá, todo aquele material lá, toda aquela... Que você trancou e não queria mexer mais. Exatamente. Tipo, vou trancar aqui para esquecer. Porque eu, normalmente, numa sessão de constelação, eu pergunto para a pessoa, como é que era a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? Ah, é ótimo. É ótimo agora. Sabe mas e lá? Eu perdi, quando eu pergunto, a pessoa chega assim, você já teve terreiro de humano? Nunca. Nunca. Daí depois de 3, 6 meses de tratamento, você vê que ela tinha passado em 10, né? Mas eu sei bem como é que é isso. Então, constelação também. Você pergunta pra pessoa, a pessoa fala, não, a minha relação é ótima. A pessoa mente, né? É. Ou ela não quer, não, às vezes ela não tá nem mentindo de propósito, mas às vezes ela fala assim, não, mas aquilo que aconteceu quando eu tinha 5, 6 anos, já foi. Já resolveu. Já resolveu. E aí essa situação, ela tava reverberando na sua vida até hoje. Esses problemas que gravam no subconsciente, tem uma faixa da idade da pessoa, onde isso acaba se tornando mais forte, que grava mais no subconsciente? Não, ou não isso tem, é muito relativo. Você não pode... tem essa coisa, a criança, adolescente é mais, grava mais? Não, muito pelo contrário. Você pode estar lá, a mãe está gestando a criança e não quer a criança. E ela já sente isso. Né? Já transmite. Já entra no sistema dela, tudo isso. Né? E tem a questão da ancestralidade também, de um avô, de um pai ser suicida, por exemplo. Eu tenho 4 suicidas no lado da minha mãe. Ah, então, tá vendo? Repetição? É. Módulo de repetição. Então, mas é engraçado. E eu, particularmente, eu não tenho, quer dizer, eu não herdei. Você não entrou nesse sistema, nessa energia. Nunca achei que suicídio fosse caminho para nada. Engraçado, né? Eu também não acho. Mas assim, existem essas coisas, aquela coisa, puxou o tio, puxou o avô, nossa, igualzinho a avó. Existem essas coisas. Existe. Nessa cultura popular, né? As pessoas já falam dessa forma. Mas é interessante, porque elas só pegam na questão física, né? Não. Às vezes as aquela pessoas coisa, veem... nossa, essa pessoa, ele tem problema, é mulherengo que nem era o tio, que nem era o avô. É a repetição. Nossa, essa pessoa já tenta de tudo na vida, essa pessoa não consegue ter sucesso. Parece, né, sei lá, o pai dela, a mesma coisa. É o subconsciente te levando para uma questão, voltando para uma questão familiar. Você está honrando a sua família. Então, é como se você não pudesse, por exemplo, ser feliz, porque alguém ali não foi feliz. Então você está honrando esse sistema. Entendeu? Honrando o que eu estou falando dando repetição mesmo que de forma inconsciente. Isso que é uma coisa bacana, gente, quando a gente fala do subconsciente, porque às vezes eu vejo pessoas que fazem tudo para uma coisa dar certo, um relacionamento dar certo, um processo de tratamento de saúde dar certo, para que uma empresa, um negócio dê certo. E a pessoa faz tudo certo e o negócio não decola. E você fala, mas por quê? A pessoa tem capacidade, a pessoa... E daí fica aquela história, né? Está no subconsciente, ela está se auto-sabotando pelo subconsciente. É ela mesma se sabotando sem ela perceber, sem ela sentir. A constelação, ela vai fazer assim, olha, normalmente as pessoas chegam e falam assim para mim, Patrícia, eu quero resolver meu problema financeiro, eu quero melhorar na minha profissão, eu sou doutora na minha área e eu não consigo trabalhar. E aí você vai trabalhando, a constelação, ela está aqui, ela vai movimentar toda essa energia que eu acabei de te contar, de te falar. E às vezes esse objetivo que a pessoa quer chegar não é o objetivo que ela realmente precisa chegar. Aí a constelação vai mostrar para ela o que ela precisa fazer, aonde ela precisa melhorar. Eu quero que... perfeito. Porque nós estávamos conversando aqui, a gente não teve nenhuma preparação, a gente teve 5 minutos de preparação para fazer esse vídeo. Mas nós estávamos falando aqui fora, essa coisa que... Não é que a constelação resolve. Não. A constelação te mostra uma coisa para que você pense as coisas de forma diferente e se liberte daquilo que te faz o mal. É isso? Vai ampliar o seu campo de visão, exatamente. Vai fazer você entender determinadas coisas. Porque tem gente que acredita que eu fiz constelação, resolveu o meu problema. Não, muito pelo contrário. Você faz a constelação e aí agora é com você. Você recebeu essas informações. É parecido com banda. A entidade vai lá, fala. Se a pessoa não fizer, não dá certo. Não mudar, não dá certo. Aí faz muito mais sentido, porque não é o que eu escuto naturalmente de quem trabalha com constelação. A constelação mudou minha vida. Todo mundo fala isso. A constelação mudou minha vida. Quando você escuta isso, fala, nossa, beleza, vou fazer constelação, vou resolver minha vida. Mas é um movimento que te mostra a verdadeira situação e que você não precisa temer, você não precisa sofrer, você pode se libertar daquela situação. É isso. É assim, olha, ok, você me chateou, você me magoou, mas você faz parte do meu sistema, você é o meu pai. Eu sou 50% você.
e sou 50% a minha mãe. Tudo bem, tá tudo certo. Eu entendo o que aconteceu, respeito, mas agora eu vou seguir adiante. Isso não vai mais me fazer mal. Não vai mais me eu não vou fazer ficar mal. parado nesse momento da minha vida e vou seguir adiante. Ou usando isso de recurso para não viver também, né? Porque você fica puxando essa energia. A todo momento usando isso de recurso para não se dar bem. Entendi. Né? Outra coisa, Patrícia, é o seguinte, parece que existem basicamente, não sei se existe mais, já ouvi falar só de 2 tipos de constelação. A constelação com os bonecos e a constelação com pessoas. São as mais usuais. Então, existem vários tipos de constelação. Agora eles têm até uma forma de bonecos na água, que a água direciona o boneco. Mas as mais comuns são a com os bonecos e a com pessoas, representantes. Então, bonecos, representantes são as pessoas. Sim. Eu sou obrigado a falar, gente, mas assim, eu já fui em algumas constelações, eu queria entender, eu acho que a gente que vive nessa coisa da Umbanda, do espiritualismo, desse universalismo, a gente tem que conhecer, né? Até porque se alguém pergunta, você tem que ter ao menos uma opinião. E assim, eu tive em algumas constelações com pessoas que me foi ruim, desculpa, mas a palavra é essa. Eu me senti até meio ridículo, porque parece que as pessoas... Explique para as pessoas, mas como que funciona uma constelação com pessoas? Tem várias pessoas ali. Então, as pessoas Explique que eu já são... vou explicar para Tá. vocês o que é que eu não gostei. A constelação com pessoas procede da seguinte forma. Você me traz um tema, as pessoas que vão ser chamadas, escolhidas ali para fazer a constelação, elas não sabem desse tema, elas não sabem de você. Eu chego para você e falo assim, olha, eu estou com um problema de dinheiro. Sim, mas as pessoas que estão ali, elas não te conhecem também. E quem você pega, a pessoa fala, olha, você chega para você não fala o que ela vai ser, você fala, você só fica Não, aqui. eu só posiciono. A gente posiciona a pessoa e aí a gente faz assim, sintam o sistema. A gente dá essa ordem, vamos dizer assim, né? E as pessoas começam a se movimentar, sentir a energia. Você fala, movimente-se livremente, faça o que você quiser. Às vezes também eu coloco o nome, olha, você, o representante. Eu falo assim, você vai ser o pai, você vai ser a mãe. E daí eu deixo a situação seguir. Conforme a constelação vai... As pessoas se mexem, algumas ajoelham, sentem, outras deitam, sentem energia. outras começam a sentir raiva da pessoa, outras começam a sentir amor, é uma Isso. série de coisas, né? Conforme eu sinto a necessidade, eu olho, inclusive as pessoas que estão sentadas, e eu vejo que tem alguém ali que já entrou nesse sistema, está sentindo alguma coisa, eu trago essa pessoa. Ah, mas quem ela é? A gente não precisa saber quem é. O sistema está mostrando que tem a necessidade de colocar ela ali. Mais um componente, Tem mais um elemento componente. ali. Porque tem também os famosos segredos de família, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Se alguém morreu, houve ali uma exclusão e essa exclusão está sendo sentida. Então a gente pega aquela exclusão e coloca na constelação. Eu passo frases para as pessoas repetirem, essas frases são repetidas e aí é a movimentação da constelação, do sistema. Em algumas eu consegui até enxergar a ideia, tá? Mas em outras o que eu achei muito feio, gente, é que parecia um teatro, as pessoas estavam exagerando, sabe? Ah, sim. Quando há esse exagero, por exemplo, a pessoa está tossindo, de repente, do nada, ela começa a tossir. E aí ela começa a tossir demais, a exagerar. Forçar, eu chego para ela e falo, o que está acontecendo aqui? Ah, não, porque tá doendo. Calma, menos, um pouco menos. Aí a pessoa continua fazendo daquela forma exagerada. Eu vou lá e aviso, olha, se você não diminuir o tom, eu vou ter que substituir você. Porque a constelação não é esse exagero. De rolar, de gritar, não é esse exagero. E aí fica uma pergunta, Patrícia, que eu acho que é a Porque se pergunta perde a constelação. de muita gente. Eu vi o constelador pegar e falar assim, olha para aquela pessoa, o que é que você está sentindo? O constelador, ele vai gerando ações nos elementos daquela constelação. Ela fala assim, estou com muita raiva, estou muito triste, estou magoado, eu não quero chegar perto daquela pessoa, entendeu? Eu vi essas coisas. Isso me fez entender, mas eu falava assim, como é que essa pessoa está sentindo isso? Ah, é o sistema. Daí eu cheguei, quando acabou a constelação, eu cheguei pro constelador e falei assim, viu, tem energia espiritual envolvida, não tem? Não, isso aqui é uma terapia, isso aqui é científico. Eu falei, cara, desculpa. Como é que cientificamente você explica que a pessoa se colocou realmente no papel do pai, da mãe, do marido que abandonou, você entendeu? Do filho que foi perdido, sei lá, como é que a pessoa sozinha entrou no sistema? O sistema envolve energia espiritual, na sua opinião? Na minha opinião, eu sei que eu vou dizer uma coisa muito polêmica aqui para alguns consteladores, mas como a gente vai buscar a energia da ancestralidade, por exemplo, os antepassados e tudo mais,
Tem sim a energia espiritual junto, ali atuando. Só que a gente não pode ir para essa situação. Sim. Você entendeu? não pode deixar isso dominar a situação. Não, porque daí vira uma outra situação, não vira uma constelação. Vira uma sessão de descarrego. Vira uma sessão espírita, né? Entendeu? Então não pode ir para essa situação, é uma terapia. Não, né? entendi. Não, nesse aspecto. Mas é importante a gente tocar porque as pessoas querem entender, querem saber. Sim, né? tanto é que a gente chama ancestralidade, né? E o engraçado é que o fundador, que foi o Bert Helling, é isso? Isso. O Bert Helling, ele teve muito contato no Congo, pelo que eu dei uma estudada, minha lição de casa antes desse vídeo. E ele observou muito as tribos do Congo. Se me corrija onde eu estiver errado, tá, doutora? Que é o seguinte... ele via que nas tribos não existia grande riqueza, as pessoas não tinham aquela coisa da prosperidade, mas elas eram felizes. Ele começou a observar muito o comportamento deles. Primeiro ele percebeu que coisas que aconteciam com bisavós, aconteciam com os avós, com os pais, com os filhos. Então ele entendeu esse movimento de repetição que vinha da família. E ele entendia que as tribos reverenciavam muito os antepassados para que ele não permitisse que isso atrapalhasse a vida da pessoa, entendeu? Então existia esse referenciamento dos antepassados, que é uma coisa que já é uma coisa muito parecida, com certa distância, é claro, com a Umbanda. O culto espiritual na África começa com o culto dos antepassados, que é o culto de Egungun, inclusive, né? O culto daqueles que já morreram. E depois isso vem, no Brasil chega estruturado com o candomblé para depois virar na Umbanda. Então é engraçado que tem tudo a ver com tudo, né? Ele criou a Ordem do Amor. São três você falou leis. de 3 leis. Quais são as 3? Você não falou? Vou te falar. É a lei do pertencimento, dar e receber e hierarquia. O que é lei do pertencimento? Então, você pertence a esse núcleo. Essa família. Querendo você ou não querendo, você tem que aceitar que você pertence. Aquele homem é o seu pai. Você queira ou não. Então, essa é a lei do pertencimento. É você olhar e falar, ok, eu sou sua filha. Tudo bem. Não significa que você vai tomar café com ele. Significa que você vai ficar feliz por causa disso, mas não vou deixar que isso mas a aceitação impeça de crescer, de prosperar, exatamente. de ser melhor, de ser feliz. Isso. É a lei do pertencimento. Tá, a segunda é dar e receber. Dar e receber. Essa é muito interessante. Dar e receber. Se eu te dou demais, causa-se um desequilíbrio. Num relacionamento, tem que ter um equilíbrio. Os dois têm que estar ali caminhando juntos. Porque se um dá demais, ele fica maior. Entendeu? Quem mais dá, maior fica. Maior fica. É o contrário, né? Então é interessante. Entendeu? E por fim, a lei da hierarquia. O que significa Quem vem isso? primeiro? Que é a ancestralidade. Entendeu? Então aí que a gente respeita quem vem primeiro. Então, toda aquela situação... Por exemplo, eu tive um cliente que ele era muito revoltado com os avós dele porque eles doaram muitas terras lá na minha cidade, que é Bragança. Eles doaram muitas terras lá em Bragança para instituições que não necessitavam de terras. E hoje eles passam por dificuldades por não ter essas terras. Mas era dele, ele podia dar para quem ele quiser. Sim, então. Ele tem que ficar pensando no neto. Ele vai pensar num povo que nem existia, né? Exato. Exatamente. Então. Mas a pessoa fica com aquela coisa, né? Se meu avô... Então, exatamente, se o meu avô e tal. E ele tem que respeitar, ele veio primeiro. Ele tomou essa decisão. Então você não tem que discutir isso. Tem que aceitar. Aceitar. Não, isso eu concordo. Tem que aceitar é uma palavra muito forte, né? Mas se você aceitar, aprender, ver, aceitar melhor, isso fica muito mais fácil para sua vida, né? Porque a história, a pessoa fica o tempo todo reclamando, por que meu avô fez isso? Só que ela esquece de trabalhar, de prosperar, de produzir, de seguir adiante. Ela ficou parada. Isso. Ela parou, ela paralisou a vida dela por causa disso. Exatamente. Mais uma pergunta. Filhos adotivos. Vamos supor que eu fosse filho adotivo. Aí na constelação entraria meus pais adotivos e meus pais de sangue? Como é que funciona isso? Você traz todo o núcleo dessa criança. Você traz toda a história. Diz respeito, tanto os de sangue quanto os adotivos. Sim, você tem que incluir. E se a pessoa for aquela criança que às vezes perdeu o pai ou foi para adoção e de repente passou por 3 casas, 3 famílias adotivas? Tá todo mundo lá. Relacionamento também. Todo o pacote. O relacionamento de namorados que a todo pessoa mundo teve, faz parte. Todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte. Todo mundo tem o seu peso ali. Uau! Agora ficou complicado, né? Bom, eu que sou dirigente, que eu sou sacerdote, então que eu tenho Nossa, então todas as pessoas que passam na minha vida têm um certo peso, né? Tem. Você toma pra si alguma coisinha. Eu fiquei com medo agora. Patrícia, por fim, queria que você falasse um pouco da terapia com bonecos. Até se você pudesse, né, gente, falei pra você que eu queria
fazer uma coisa para o pessoal ver mais ou menos como funciona. Tá. Dá para você pegar, só para fazer exemplificar, né? Faz alguns exemplos para as pessoas entenderem. Bom, vamos pegar o material primeiro para o pessoal entender melhor, tá? Daí a gente segue. Vamos lá então? Bom, a constelação com bonecos, ela é somente eu e você, eu e o cliente, individual, dentro de uma sala. Como é que a gente faz lá? Nós vamos ver o tema que ele quer constelar e a partir daí a gente escolhe os bonecos. O cliente, ele vai posicionando os bonecos e eu vou dando frases para ele. Como é que o cliente posiciona os bonecos? Como é que você conversa? Vamos supor, você está me constelando. Como é que eu vou fazer? Eu estaria na frente. Sim. Eu olharia os bonecos assim. Você vai abrir a constelação. Você põe os bonecos na mesa assim. Tá. E daí o que você me pergunta o quê na sequência? Eu pergunto assim, vamos supor, eu quero que você escolha o seu pai. Tá. Tem 3 bonequinhos aqui. Esse é meu pai. Eu tiro esses outros bonecos. Agora, nesse momento, eles não fazem parte. E aí eu quero que você escolha alguém para ser a sua mãe. Dessas 3 bonequinhas aqui, ó. Por exemplo, dependendo do assunto que a gente vai constelar. Essa aqui me chamou um pouquinho mais a atenção. Ok. Eu tiro essas bonequinhas daqui também agora. E aí, esse bonequinho representa você. E aí a gente começa a fazer a constelação. Eu vou dando algumas frases a princípio para você falar para o seu pai, algumas frases para você falar com a sua mãe. Por exemplo, vamos Depende da constelação, né? Tá. Por exemplo, vamos supor que você tinha um problema com o seu pai. Eu vou te dar algumas frases e você vai repetir. Tá, só para o pessoal entender, como que seriam essas frases? A primeira frase, dependendo da situação, você vai dizer para ele assim: eu tive muita raiva. Eu tive muita raiva. Dou um tempo para você e te pergunto: você quer movimentar esses 2 bonecos? Quer mexer neles? Quer tirar ele de perto? Está muito próximo de você? Eu quero pegar e afastar esse boneco para cá. Nisso, a gente já vê um padrão aqui. Quem é constelador consegue ver um padrão aqui nessa situação. Pegando esse exemplo aqui, que isso aqui é um exemplo. Você vai dizer para ele de novo: eu só queria que você me visse. Eu só queria que você me visse. De novo, você modifica alguma coisa aqui? Tenho vontade de virar esse boneco assim. Muito bem. Você vai falar para ele assim: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sempre estive. Eu sempre estive. De novo, você tem alguma vontade de mudar alguém aqui? A sua mãe também você pode movimentar se você quiser. Se for para falar na minha mãe, eu sinto vontade de pôr esse boneco mais para cá. Distante do seu pai e de você? Sim. Tá. Tudo bem. Por enquanto a gente não vai falar com ela ainda, a gente vai falar aqui só com o seu pai, tá? Tá. Depois a gente vai nela também. Você diga ao seu pai assim: eu tive muito medo. Eu tive muito medo. Mesmo que a frase não faça sentido. Porque não fez, nesse momento não me fez. Eu senti. Então, é aí que está a diferença. A gente faz a pessoa dizer a frase mesmo assim. Tá. Porque a gente está mexendo no sistema dela. E você que é o terapeuta tem que sentir. De repente eu acho que não tem, mas quando eu falo você sente alguma coisa. Ou você nunca tinha pensado sobre isso. Entendi. Que você queria que seu pai te visse, por exemplo. Tá. Né? Eu falei pro meu pai, eu tive muito medo. Eu tive muito medo. Há alguma movimentação aqui ainda? Não. Nenhuma? Nenhuma. Tá. Você vai dizer assim pro seu pai agora: eu queria você aqui. Eu queria você aqui. Eu queria você mais comigo. Eu queria você mais comigo. Fez sentido? Mais ou menos. Há alguma movimentação aqui? Não. Então agora eu vou trazer a sua mãe um pouquinho para cá. Eu quero que você fale para sua mãe: eu queria que você me visse. Essa eu queria mesmo. Eu queria que você me visse. Eu tive muita raiva. Eu tive muita raiva. Faz sentido falar isso, né? Pra mim, todo. Existe alguma movimentação aí? Eu teria vontade de mudar minha mãe pra longe de novo. E o bonequinho de costas para os 2 ainda? De costas pros 2, sem dúvida. Pode movimentar sua mãe. Você vai dizer para sua mãe: eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu faço parte. E eu faço parte. Tudo bem. Você quer que eu continue? Não, vamos falar, pessoal, o que você está vendo aqui no nosso exemplo? O distanciamento e o não pertencimento. Você não pertencia à família. Aconteceu alguma coisa aí quando criança. Talvez seja a criação dos seus pais também. O que eles receberam. Porque a gente só dá o que a gente recebe.
A minha mãe foi uma pessoa extremamente mimada pelo meu avô. Mesmo meu avô tendo 10 filhos, minha mãe era a preferida. Ah, então. Às vezes foi excesso. Entendeu? E o meu pai não, meu pai era o filho mais velho, então meu pai enfrentou guerra, passou fome. Meu pai tinha uma forma muito dura, ainda mais que ele teve 3 filhos. Né? Eu ia falar da dureza. Então a dureza para ele é um modo natural. E assim, em momento nenhum eu tive vontade de virar de volta. Ou de abraçar, não. E querer o carinho. Não, porque não são coisas que eles correspondiam normalmente. E que passaram para vocês. Sim, né? Mas indiferente por quê? Sabe por quê? Porque o meu filho, se eu puder, eu abraço ele todo dia. Sabe por que eu não abraço e beijo meu filho todo dia? Porque tem dia que ele fica trancado no quarto e não vejo ele. Entendeu? Mas ele quer o abraço todo dia? Não, mas é natural. Pra mim, mas eu venho aqui, eu beijo, né? Beijo a cabeça dele. Não beijo no rosto, né? Mas beijo a cabeça, abraço, falo, filho, te amo. Isso eu faço, é uma coisa que meu pai não fazia. E é uma coisa que eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer pros meus filhos. Porque é uma coisa que eu nunca tive. A minha mãe era de abraçar e beijar. Mas eu não queria. Engraçado, né? Era uma coisa que me incomodava. Isso daqui é uma forma bem curta de uma constelação. Isso que eu exemplifiquei aqui agora. Você poderia ter colocado até 20 bonecos. 20 coisas. E outra coisa, eu não entro na sua história nesse momento que eu estou constelando você. Você traz o tema... Se você entra na história, você não consegue mais ver mais nada. E eu crio julgamentos. Exato. Entendeu? Então eu não entro na sua história. Você vem com um tema. Olha, eu queria constelar a minha parte financeira. E aí, através das técnicas da constelação, eu chego aonde é o problema. Inclusive, isso aqui dá para fazer até à distância. Tipo, sim, eu faço à distância. Eu faço muito à distância. Agora que eu entendi, você falou mesmo que atende muita gente do exterior, inclusive. Né? Muita gente de fora. Ai, que orgulho de você. Olha, gente, eu espero que dê para vocês terem entendido um pouco que, na realidade, no final da história... Veja bem, essa foi uma constelaçãozinha bem curtinha, sim, tá? Mas aqui mostrou a distância que eu criei do meu pai e da minha mãe, tá? No nosso exemplo aqui. Isso aqui poderia dar sequência. Normalmente, quanto tempo dura uma consulta de constelação? De 40 a 90 minutos. Individual, assim. De 40 a 90? Então, uma coisa que eu falo, pai, eu escuto umas coisas assim assustadoras com relação a preços de constelação. O mais comum é ouvir valores, por exemplo, nós estamos em agosto de 2020, eu escuto muita gente falar de 500, 600 reais uma sessão de constelação. E já ouvi falar de gente falar de de 2.000 reais para uma constelação. Bom, eu não acho isso justo. Você quer que eu fale o meu valor, quanto eu cobro? Não tem necessidade. Você não precisa falar. Né? Eu acho que você mas eu acho que não é necessário, não justifica. Não faz sentido, né? Não justifica. Não ser que você coloque mais terapias junto, né? Por exemplo. Mas eu ouvi falar, por exemplo, outra história. A constelação é uma terapia profunda, porém breve. Ela é breve mesmo? Quantas sessões eu preciso para resolver um tema, um problema meu? Então, depende da pessoa? Sim, depende da pessoa, mas normalmente em uma constelação você consegue olhar bastante coisa. Mas o que acontece? A pessoa faz uma constelação e descobre e vê aquela situação de uma forma diferente. Ela quer constelar outras coisas. Agora eu quero constelar o meu relacionamento, eu quero constelar a minha empresa, eu quero constelar o meu relacionamento com os meus funcionários. O que eu aconselho a pessoa a fazer? Não fazer uma constelação atrás da outra. Porque senão bagunça tudo e não resolve. Mas você pode fazer sim. Entendi. Depois de um tempo. E pessoal, assim, eu sou uma pessoa que não é qualquer coisa que me convence. Pode ver que eu fiz às vezes algumas perguntas até duras. Mas é impressionante que quando ela fala, se você quer mexer alguma coisa, é engraçado que você teve horas que eu queria mesmo levar para. Era uma coisa assim, eu olhava para o boneco e falava, esse boneco não tá legal aqui, esse boneco é melhor aqui. Para mim, com certeza é energia. Eu acho que isso inclusive mostra que o constelador ele tem que ter uma sensibilidade. Tem que ter uma sensibilidade. A hora que eu falei uma frase que você não... Eu não entendi que você falou assim, eu tive muito medo. Eu senti a energia disso, sabe? Eu não tive medo, por que eu vou falar, né? Então, a gente tem que ter. Na individual, em grupo, você tem que ter essa sensibilidade. De saber que a pessoa está ali, como você disse, os exageros. De saber que a pessoa está ali fora da situação, que ela não está participando da constelação, ela está preocupada em mostrar alguma coisa dela ali e de saber que a constelação também já se encerrou. Entendi. Aquele ponto. Lembrando, né, que eu acabei não falando, mas que é importantíssimo. Pessoal, a constelação em si, ela não vai resolver o meu problema aqui, pelo nosso exemplo, do meu pai com a minha mãe. Você ter dito isso. Entendeu? Não resolve. Ela mostra o que está acontecendo e faz com que eu aceite melhor uma situação ou mostrar onde está meu erro. De repente, ela poderia falar, olha, Márcio,
É uma coisa que eu achei que é importante ressaltar, que você quis permanecer de costas o tempo todo para os bonecos, entendeu? Ela vai existir uma certa recomendação, uma orientação, mas a constelação é uma informação que você usa para mudar dentro de você. É o seu olhar, né? Se você não muda dentro de você, sua vida continua não mudando do mesmo jeito. Né? Patrícia, dá para constelar por Skype? Como é que faz para o pessoal falar com você? No 011 99694 1870. Então, coloca no GC para nós. É isso aí, galera. Olha, faça. Eu já fiz uma constelação com ela. Achei bastante interessante, bem bacana. Eu fui com todos os dedos possíveis, porque eu já tive algumas experiências negativas com a constelação. E daí eu falei, eu quero que você me convença. Eu quero que você me convença. É assim que eu sou, não adianta, não vou mudar. E ela conseguiu me convencer. E agora, no exemplo, ficou até mais legal, tá? Porque é engraçado que eu fui ver e falei, realmente, eu tinha vontade de mudar os bonecos e tal. Então, quem quiser, fala com a Patrícia lá. E com muito carinho, família Mãe de Boa, esse foi o vídeo de hoje. Só tenho gratidão a todos vocês. Não deixou o like lá no começo, cidadão? Deixa agora. E entra aqui nos comentários, deixa aqui dar opinião, o que você achou do vídeo, o que você achou da constelação familiar. Fala se você já fez constelação, se resolveu alguma coisa, melhorou alguma coisa ou não. Eu acho que essa parte é importante a gente leiam nos comentários, viu, galera? Porque tem muita coisa bacana nos comentários. Não é tudo que salva, mas tem muito comentário bacana. E deixa a sua opinião sobre constelação familiar. E tem muita gente que você conhece que está precisando entender e ouvir esse vídeo. Então, compartilha com todo mundo, porque o Umbanda de Boa é assim. O maior canal de Umbanda da internet é Umbanda com personalidade. Mais de 1000 vídeos para você fazer aquela maratona. E terça e quinta PTD, sábado um vídeo com conteúdo maior. Quarta-feira lá no Instagram, no @Umbanda de Boa, o Dica de Boa, dicas de minuto que transformam a sua vida. Sabe o que eu quero, Patrícia? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá. Meu Pai, hoje eu peço a sua bênção e vós que já nos abençoou, permitindo que o conhecimento das terapias chegassem ao plano Terra, para que isso pudesse ajudar nós, humanidade, a resolver problemas e alcançar objetivos que nós não conseguimos sozinhos. A terapia nos ajuda a alcançar esses objetivos, meu Pai. Eu peço em primeiro lugar que você abençoe a todos os terapeutas, conheço diversos, todos eles merecem o meu respeito e meu carinho. E também peço, ó Pai, a todas aquelas pessoas que têm algum problema dentro de si, uma limitação, um vício, uma tristeza, uma amargura, uma infelicidade, uma doença, uma falta de prosperidade, que elas possam buscar também as terapias como meio para que ela alcance com mais rapidez a melhoria, a felicidade, a saúde e a prosperidade, meu Pai. De uma forma geral, Pai, abençoa todos os terapeutas e seus guias e protetores, né, Pai? Que os guias dos terapeutas também nos ajudam, eles também trabalham junto. Eu senti energia espiritual aqui hoje. Então, meu Pai, abençoa todos nós, os terapeutas, para que levem a bênção, aqueles que precisam de ajuda, para que encontrem nos terapeutas aquilo que realmente precisam. E Pai, afasta do caminho da família Umbanda de Boa toda aquela pessoa que engana, toda aquela pessoa que mente ou que quer iludir através de terapia ou mesmo através dos nossos trabalhos espirituais, para que a pessoa não tenha ainda mais frustração, a pessoa não tenha mais medo e desespero, que cada um possa encontrar o auxílio genuíno, seja por que caminho for, sempre com a sua bênção de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade. Constelação é bacana e pode também ajudar a sua vida. Que Oxalá abençoe a todos. Dá tchau pra galera lá. Tchau, pessoal. Obrigada. E até a próxima. Obrigado, Pá. Obrigada. Obrigada eu. Muita satisfação que eu tô gravando esse vídeo. Meu nome é Carlos Henrique, moro em Uberaba, entrei na última turma agora do Umbanda de Boa. Para mim tem sido um divisor de águas esse curso e também os vídeos que eu tenho assistido do Pai Márcio. Tenho aprendido muito, a manifestação dos meus guias. Eu estou começando na Umbanda como médium, né? Agora está sendo fantástico, estou aprendendo muita coisa, está acontecendo na minha vida uma mudança muito grande através desse curso, através dos vídeos que eu venho assistindo. Então, para mim, está sendo fantástico. Eu só tenho a agradecer tanto ao Pai Márcio como ao Newton, né, que é o Sombra,
que nos proporcionam tantos ensinamentos e tantas coisas que nos ajudam a cada dia sermos melhores. Um abraço a todos vocês. Axé, muito axé. Obrigado. Um salve a todos do Band Boa. Meu nome é André. Natalina. Lúcia. Somos todos de Araçatuba, São Paulo. O que o Band Boa mudou nas nossas vidas? Mudou tudo em nossas vidas, através dos vídeos, cursos, dicas e giras online. Hoje vivemos a verdadeira Umbanda. Estamos aprendendo cada vez mais com vocês a sermos verdadeiros umbandistas. Com consciência, respeitamos e nos conectamos melhor ao sagrado. Evoluímos espiritualmente e encaramos as dificuldades com mais confiança e fé. Temos uma eterna gratidão a todos vocês do Band Boa e do Tufra. Sabe o que nós queremos? Queremos que vocês fiquem de boa e contem conosco. sempre. Gratidão e axé a todos vocês.